Então, começando mais um Desenhando com o Del Rey com Alex Poy, Fala, um amigo aí, né, cara, da época da Quanta a gente se conheceu. Somos do verdade, ABC, né? verdade. E os papos nunca pararam, né? Parou um pouquinho, voltou depois, né? Uhum, sim, sim. Cara, eu lembro, eu não sou de Santo André, né? Eu sou da Zona Leste, aí eu me casei É verdade. com a minha esposa e vim para Santo André. E eu lembro que eu vi, acho que a primeira lembrança que eu tenho do seu trabalho foram uns quadros que você fez no seu TCC, se eu não me engano, que eram umas pinturas assim, cara. E eu falei, caralho, velho. Tem um cara aqui em Santo André que faz isso, assim, sabe? Tipo, muito louco. Ficava ali no centro de Santo André, né? A sua faculdade. Não era. E isso, a FAINC, Coração de Jesus ali, né? Eu falei, caramba, da hora. Aí depois a gente se encontrou na Quanta, né? Fazendo treinamento de professores lá e tal. É Mas da isso, hora, isso, cara. isso é legal falar, né? Que a gente sempre, a gente sempre não, a gente teve esse período, né, de entrar na Quanta meio junto, ficar uma galera, né? Uhum. Somos tudo da velha guarda, isso que é verdade, né? Você não quer esconder a idade aí, se quiser esconder a idade, agora já era, né? Somos senhores do desenho, né? A terceira idade do desenho. Cara, é muito louco isso, né? Porque meio que você vai criando aquilo conforme vai caminhando e assim, eu sempre tive a Quanta como uma referência para mim, assim, e aí você fazer parte daquilo, dividir espaço com a galera que você admira, eu acho que tem um papel muito bacana nisso, que é de subir o seu nível, né, cara? Porque se você senta numa mesa em que tá, tipo, do seu lado André B2, do outro lado o Bizarro, do outro o Paulo Torino, do outro, você fala assim, caraca, tipo, O Paulo Torino também era dessa época, né? ele fez o treinamento junto comigo lá, o Tony também, né, Tony Neto, e aí você, é legal, cara, eu sinto falta desse ambiente, não havia competição, pelo Uhum. menos eu nunca fui competitivo, mas eu senti uma inspiração, me senti inspirado em ver o trabalho dos caras e falar assim, pô, que da hora isso, cara. O cara é foda, tenho que treinar mais, eu posso ser melhor, eu quero ser melhor, entendeu? Eu sinto falta disso hoje, que a gente fica muito disperso, né? Tipo, muito cada um na sua bolha e eventualmente conversa. Até queria te parabenizar pela iniciativa aí dessas trocas de ideias, né? Porque são uma excelente companhia pra gente aí que Legal trabalha cada um demais. no seu estúdio. Cara, eu que agradeço, na verdade, a galera da honra de vir aí, de prestigiar, de compartilhar. Tem sido uma experiência muito interessante. Tá bom o áudio? Tá ótimo, tá tranquilo, É cara. porque eu troquei o microfone aqui no meio da gravação. Eu Não, tá queria ver bom. se tava certo. Mas tem isso, cara. Então, assim, é uma coisa muito legal tá fazendo. Melhorou ainda mais o áudio agora. Tá Aham. melhor ou tá a mesma Não, coisa? mudou um pouquinho, mas tá bom. Tá. Legal. Os dois estavam ok. Tá. E, e eu acho que apresentar para a galera esse ambiente que na verdade é o ambiente da conta, né? A gente está fazendo, a minha iniciativa era fazer esse ambiente como um ambiente da conta. E aí, antes que pensem, né? Nossa, mas é só a quanto, esse cara só fala da conta, porque também tem isso, né? Eu acho que a galera que escuta só deve ouvir falar da conta tanto que parece que é só isso que a gente fala, mas na verdade o que a Quanta representa é um núcleo de artistas para trocar ideia, que é o que você estava falando, né? Então, É, isso que é interessante, e isso que acho que eventualmente a gente sente falta no aprendizado do desenho, né? sim. E aí, é claro, assim, eu não tenho nem um pouco de vergonha de falar da Quanta, nem achar que é exagero falar da Quanta, porque, pô, eu tive a oportunidade de fazer aula de um monte de curso lá, investiram em mim como professor, investiram em outros professores e então, é, esse núcleo, né, onde você conhecia essas pessoas e estudava junto, era muito legal, né? Então, É verdade. Não sei se é, hoje em dia vai ter isso, né, cara? Eu acho que assim, eu participo de alguns grupos do Discord, eu percebo que tem um cheiro disso, né? Mas o físico, o presencial, ele tem uma magia diferente, né? Você traz um contato que você não consegue simular uhum, uhum, virtualmente, né? é, Trocar uhum, essa ideia é excelente com você,
mas seria melhor se a gente pudesse Isso. tomar um café junto e trocar uma ideia juntos, né? Tipo, não substitui, assim. Mas, enfim, são tentativas, né? Eu acho que... Não, eu acho que talvez seja um pouco do paradigma do trabalho também, sabe, Alex? Porque a ideia de convívio em núcleos assim presenciais é muito provável que isso esteja em extinção. Eu não acho que totalmente, né? Mas eu acho que vai estar um pouco em extinção nas próximas gerações, né? Tipo, a tendência provavelmente é que as pessoas façam aula em metaverso da vida, né, cara? É, Estejam imersas aí em grupos virtuais mesmo, né? O Discord é a maior prova disso, né? Mas a gente tem infinitas experiências aí na evolução da internet, né? Tipo, você deve ter passado por isso, Skype, né? Aí foi pro MSN, ICQ, MSN, tinha o ICQ, lembra? CQ, então, tipo, isso tudo são, né? E teve uma época que tinha o Hangout, né? Uhum. Do Google. Teve o bate-papo da UOL também, que quem não entrou no bate-papo da UOL, Nossa, isso aí, agora você entregou a idade mesmo, cara. que a molecada assistindo fala assim, meu, que são esses velhos O que é falando isso, cara? bate-papo da UOL, né, cara? Que é isso? Esses senhores. Ah, cara, Vamos contar um pouco da sua história, cara? Se vamos, cara. apresenta, você não se apresentou, né, cara? Se apresenta direitinho. Fala o que é que você faz, de onde você é Bom, direito. Você falou já que você não é de Santo André, mas detalhe é melhor. eu sou Alex Coy, é, sempre fui não, eu gostava bastante de desenho, mas eu lembro claramente, assim, no colégio, eu comecei a fazer aulas numa escola chamada Escola Paulista de Artes, lá no centro de São Paulo, na rua Uhum. não é Bela Sintra, perto da 7 de Abril ali e tal. E aí eu comecei a estudar e eu lembro que eu falei assim, meu, eu gosto de três coisas, eu gostava muito de três coisas, assim, que era tocar, lutar e desenhar. Eu fazia taekwondo na época, gostava muito e tocava numa banda. Foi por causa dela que eu conheci minha esposa até, então tem uma Ah, história é? legal. Foi por causa da banda? Olha que Foi, legal. cara, tipo, parece um roteiro de filme, assim, cara. Eu tive uma banda, conheci minha esposa, casei, tenho duas filhas, né? Larguei a vida louca, vida de bebedeiras e, enfim. Sim. Mas ela curtia também, né, os rolês. Curtia, Era curtia. meio que junto, né? Mas ela eu falo pra ela, né? Eu sentava no fundo e ela sentava na frente. Se a gente tivesse estudado junto, não teria dado certo, porque ela é a CDF, né? Tipo, ela é toda certinha e eu era o cara mais marginal, assim. Não era nada, né? Enfim, tranqueira, nem nada do tipo, mas eu tinha uma irreverência. Assim, eu acho que todo mundo que trabalha com arte tem um quê de questionador, assim, um pouco, né? De não estar conformado com aquilo porra, eu não quero trabalhar, eu não quero bater ponto, a gente estava falando disso agora há pouco, né? Não quero ficar, enfim, refém do meu trabalho. Isso. E aí eu falei, cara, qual deles eu vou seguir? E aí eu decidi pelo desenho, assim, que era das três a que eu mais gostava, assim, e eu achava que era um pouco mais sustentável por não ter que trabalhar com música, tem aquela coisa de, pô, vou tocar na noite, ter que ficar fora de casa, né? Eu já era um senhorzinho já, então, na postura, assim, não queria ficar fora de casa, e, enfim, o desenho me trazia essa tranquilidade. É, aí eu entrei, fiz essa escola, depois eu entrei na Quanta, né? Eu já conhecia a fábrica de quadrinhos, depois virou a Quanta, entrei na Quanta, estudei com o Caribé, estudei com o Ed Wagner, e eu lembro muito bem, assim, o Ed, ele fazia muito trabalho com ilustração didática, né? E ele tem um papel na minha carreira, assim, muito fundamental, que eu lembro que eu estava numa sala de aula do Ed, de sábado de manhã, e aí ele estava trocando ideia com o Giba Valadares, que estava pegando os primeiros trabalhos dele, ele entrou na sala e começou a trocar ideia com o Ed e tal, e aí eles estavam conversando sobre trabalho, que estava pegando, eu nem lembro o que eles falaram em si, mas eu lembro da sensação que eu tive de falar assim, meu, eu vou fazer essa parada, cara, eu vou, tipo assim, aquela coisa de assim, cara, eu tô no meio dos caras, o que eu preciso fazer para fazer também? E aí eu entrei nessa de estudar, o Ed me deu apoio, me mostrou referências, me ensinou, e eu comecei a pegar os primeiros trabalhos ali, né?
Aí eu trabalhei, depois de. Aí eu mudei de horário, eu estudava com Caribé. Aí eu mudei de horário para sábado, porque eu trabalhava no posto. Eu entrei no posto de gasolina como frentista, Olha e aí eu só. trabalhava durante a semana, né? E de Uhum. sábado, eu lembro que eu tinha. Eu entrava às 2 horas, trabalhava das 2 às 10 no sábado. Todos os dias, na verdade, segunda a sábado, né? E aí eu ia para conta de sábado, e eu lembro que assim, o curso eram 4 horas, mas eu perdia duas, porque eu tinha que sair meio-dia para voltar para Itaquera para entrar as duas no posto de gasolina. Então, eu ficava mais tempo indo e vindo do que no curso. Como muitos, né, cara? É, De cara, tipo, esse trajeto de cruzando São Paulo é uma coisa muito comum, né? Galera é, do ABC, galera da Zona Leste, Zona Sul, outras regiões de São Paulo, né? é, Interior, né? Galera que vem de Campinas, né? tem, cara. E se você parar para pensar assim, é uma rotina muito, muito louca, né, cara? Você ter que se deslocar, tipo, tanto tempo da sua vida para chegar até o seu trabalho. Eu não sei, não devia ser normal isso, né, cara? Não, não é normal, né? A gente normalizou, né? É, A gente normalizou. verdade. Mas se você for ver, por exemplo, eu tenho um amigo que mora na Alemanha, né? E ele falou que ele vai a 20 minutos, né, do trabalho, assim, né? Então, você vê que, assim, essa cultura de trabalhar perto, de não pegar condução e tal, é uma coisa que é mais comum nos outros países, né? É, E as verdade. pessoas buscam isso mesmo. É por isso que o trabalho remoto, quando veio para cá, eu acho que foi um alívio para tanta gente, né, cara? Foi, cara. Porque a Foi sim. gente tem essa. Primeiro que as distâncias aqui são enormes, né, também. Uhum. O segundo que, né, você não tem a disposição de ficar 5 horas no trajeto, né, cara? Você ficava 5 horas, era isso ou não? Era Cara, mais. era 1 hora e 40, Ah, acho que é quase 1 hora e 40. 2. Mas 1 hora e 40 para ir, ou para ir para voltar. Não, para ir e depois para voltar, né? Então, exato. Então acaba sendo 3, 4 horas, né? Eu lembro que depois, que uma época, meu último trabalho fixo, assim, né, trabalhando com período das 8 às 5 e tal, foi no Senac, eu trabalhava na Lapa. Então, eu Uhum, saía de Santo André, ia até a Lapa e voltava. E era 2 horas para ir, 2 horas para voltar de carro de condução. uhum, Aí eu fiz uhum. os cálculos, dava do ano, um mês inteiro era na condução. Só que era um mês dia e noite. Olha só, cara. Então, um dozeavos do meu ano era no transporte. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso. Eu Que não vou. vida é essa, né? É, mas assim, sendo bem pragmático, tem um lado bom, né? Porque assim, eu li muito e eu desenhei muito nas condições. Eu aproveitava demais o tempo. Então, assim, você pega os meus cadernos de desenho, cara, tem desenho de gente dormindo, gente no celular. Eu ficava desenhando o tempo todo, né? Para aproveitar. É uma maneira de você recuperar o tempo perdido ali, né? Sim, sim. A gente compensa, né? É. Uhum, Então, e aí, cara, eu lembro que teve um sábado que assim, a gente voltou de férias, e aí o Ed falou assim, pô, vamos lá, pessoal, vocês fizeram os exercícios das férias, alguma coisa assim e tal. E aí um moleque lá falou assim, poxa, professor, desculpa, mas eu esqueci de desenhar. Aí eu falei, caraca, velho. eu esqueci de desenhar, é ótimo. Aí eu pensei assim, meu, que Zé Ruela, velho. Tipo, eu vejo isso aqui, eu bebia cada palavra que os caras falavam lá, né? Toda troca de ideia, toda referência. Descia na Uhum, Gibiteca, na época era o Tainan, que uhum, ficava na uhum. Gibiteca, e eu descia lá e trocava ideia com ele, e ele me mostrava coisa, que sempre aquele jeitão, tipo, né? Mostrando coisas e pegando e apresentando, e eu, cara, e ficava, né, sugando o máximo Possível, daquele aproveitando a ambiente. experiência. Uhum, E aí eu falei, cara, tipo, eu não quero ser esse cara. Aí eu falei assim, pô, o que que eu preciso fazer para me tornar um cara profissional? Aí eu comecei a entender, né? Dominar os uhum. fundamentos, enfim, prospecção, bababá, e seguir esse caminho. E aí eu comecei a trabalhar com desenho, assim, 2005, 2006 eu comecei a pegar os primeiros trabalhos, e aí foi engatando um no outro. E aí, nesse meio do caminho, eu comecei a trabalhar com audiovisual um tempo, numa faculdade, mas ficava mais desenhando do que fazendo o que eu
tinha que fazer no estúdio, né, assistente de audiovisual, mas foi muito bom porque me deu uma base de edição de vídeo, de edição de áudio, Ah, fotografia. legal. Aí eu entrei na faculdade de artes, né, e foi uma experiência muito enriquecedora, né, apesar de ter muita coisa de arte contemporânea, né, que é um saco, eu odeio arte contemporânea. Assim, eu acho que eu não gosto por conta do abriu demais, sabe? Tem coisas que você vê que a pessoa tá falando coisa e você fala assim, cara, isso não faz sentido, velho. Não que a arte tenha que fazer sentido, mas Uhum. você não encontra ali um fio condutor, sabe? Tá, pode ser tudo, mas ao mesmo tempo não é nada. Tipo, é um. Sabe conversar com gente louca que não conecta? Eu via Sim, muito sim. disso, assim. Aí eu falei, mano, eu não quero isso não. Aí eu larguei a faculdade, depois eu voltei para outra faculdade, me formei numa faculdade menos prestigiada, assim, mas que acabei fazendo, aproveitando. Hoje em dia eu sou formado, mas mais por conta própria do que Legal. por seguir a cartilha mesmo, assim, tal. Mas eu acho que tem a sua importância também, né, de ter contato com leituras e com práticas que eu não teria se eu não tivesse feito a faculdade, né? Sim, sim. Faculdade, para além do que a gente talvez idealize, né? Às vezes tem um papel de organizar um pouco as nossas ideias, né? De conseguir fazer projeto. Eu não sei que faculdade você fez, mas Hum, eu fiz educação artística e eu lembro de ter que fazer projetos de TCC e isso ter sido engrandecedor por justamente me dar a oportunidade de organizar, de esboçar como com suas ideias, de organizar como eu vou montar os objetos, que no caso eu fazia objetos, né? E, e aí, e aí isso eu levei para o trabalho, né, cara? Então, não sei como é que é a sua experiência, mas eu tenho essa lembrança de ter ajudado a organizar mesmo, assim, até para os projetos depois de animação, de quadrinhos, sabe? claro, claro. Esse pensamento um pouco mais organizado, né, traz isso pra gente, porque a gente é muito, principalmente a gente que trabalha com desenho, tem essa coisa da uma produção meio caótica, né? Uhum, Assim, e pô, não, cara, é o meu jeito, é o meu estilo, é o meu. Você se deparou muito com isso em sala de aula, eu imagino. Não, mas uhum. eu não quero estudar anatomia, não, porque o meu estilo é diferente. Não, isso é impressionante, inclusive, cara, porque, né? Tipo, as pessoas são apegadas ao estilo antes de ter desenho, né? Antes de, Seu estilo né? é um estilo ruim, então, né? É. Estilo de Mas desenho. você sabe o que que eu andei refletindo com nisso, cara? Desculpa te interromper aí, mas eu acho Imagina, que mano. você abriu um assunto interessante que a gente tem a nossa sociedade ela é muito pelo externo, né? Muito pelo supérfluo, muito pela imagem, né? E, e eu acho que isso reflete muito o estereotipo, né? Sim, Reflete muito a ideia de que a gente se expressa pelo lado de fora hum, e não importa muito o que tem dentro, sabe? Então, acho que eu acho que é um sintoma, né, da sociedade. A gente vê desenhistas que se apegam ao estilo antes de ter um desenho construído, antes de ter um tempo se maturando, se construindo através do desenho. Porque você sabe, né, da aula de fundamentos, você sabe como é que é, deu aula tanto tempo e dá aula de fundamentos, né, depois você vai falar dos seus cursos aí, mas e você sabe o trabalho que dá se debruçar para construir um bom desenho, né? é, E nesse processo você tem que abrir mão. E aí isso que você vinha falando da tua namorada na época, né, tua esposa hoje, mas que, cara, você não vai sair, você vai voltar para casa para desenhar, você vai se envolver com aquilo. A construção de um desenho bom, ela tá para além do trabalho, né? Tá, é uma prática pessoal sua que vai edificar e vai se transformar no que você é, né? No que você vai ser. E eu fico pensando, cara, que essa coisa imediatista de se apaixonar pelo estilo, ela tem tudo a ver com esses estereotipos de hoje, como as pessoas, Instagram, né? É tudo pela imagem, né, cara? Tem tudo a ver com como a sociedade tá, né, cara? concordo, cara, concordo. E é perigoso isso, né, cara? Eu acho que o raso, ele é perigoso, né? O trivial, o banal. Assim, eu acho que você Uhum, tem que
eu acho que tem algumas atividades que você tem que mergulhar nelas e entender que você vai encontrar dificuldades, né? Então, por exemplo, o desenho. Eu nunca fui muito bom em insistir muito nas coisas, né? Uhum. Eu sou bom em arrumar solução para fazer o que eu quero. Isso é, por um lado, por exemplo, eu larguei a faculdade, aí depois voltei, vários trabalhos, às vezes eu tô fazendo e não tá rolando legal, e aí a coisa, eu perco interesse muito rápido. Só que tem algumas coisas, uma das poucas coisas que eu fiz por muito tempo, e eu insisti muito, foi o desenho, né? Acho que eu poderia ter aproveitado melhor, mas assim, me considero um bom desenhista. Eu não sou excepcional, Ah, mas por eu sou, favor, vai. Isso aqui é sou um elogio, vai, profissional. Alex. Para com Não, isso. não, assim, Tô brincando, tô brincando. sendo Falando bem, nisso, vai desenhando pra galera ver como é que você desenha, cara. pra ver se desenha mesmo, né? O cara fica É, falando. pô, o cara fica falando de desenho, não desenha. Mas assim, eu acho que você precisa se debruçar sobre algo, Uhum. e aí vem aquela parada de você, se você puder aliar o que você gosta ao que você faz, né? Quer fazer profissionalmente, cara, dá uma bugada, concluir uma linha de raciocínio e desenhar ao mesmo tempo. Mas Dá. eu acho que você Mas eu te precisa, ajudo, vai dar certo. eu acho que você precisa, em algum momento, enfrentar essas dificuldades, cara. Né? Uhum. É. Eu não acho que é para todo mundo, né? Uhum. Não que não é para todo mundo, mas eu acho que algumas pessoas vão ter mais dificuldade para trabalhar profissionalmente e viver disso. É. Mas aí eu acho que tem que trocar ideia, cara, porque você sozinho lá na sua casa, tipo, tentando bater cabeça, aprender um negócio, ou, cara, troca ideia com as pessoas, usa a gente, conversa comigo, com o Del Reis, que é um cara super aberto também, para Uhum. trazer clareza para isso, né, cara? Tipo, não é fácil, tem momentos chatos, lidar com o cliente, tem tarefa burocrática, mas, cara, é um privilégio, cara, você poder fazer algo que você gosta e ganhar dinheiro com isso, cara. Tipo, é Sim, muito bom, sim. assim. E, e essa coisa que você tá falando sobre a que a gente estava falando sobre a construção ser de dentro para fora, de fora para dentro, é uma coisa que é muito patente para mim, assim. Então, a gente desenha do lado de dentro e do lado de fora, de alguma forma, né, cara? Porque o, o trabalho de entender não só a complexidade, mas a profundidade de uma construção de desenho ali, de um, de uma composição, de uma anatomia, de seja lá qual for o fundamento, né? Ele vai inevitavelmente mexer com o seu brilho interno, ele vai mexer com as suas convicções, né? Uhum. E é triste, talvez, triste, né? Vou falar triste aqui, mas não sei, né? Eu acho que uma pessoa que não tem uma prática assim, o Rodrigo falou isso, né? O Yokota. Rodrigo Sansei aqui no canal, tá? Quem não viu, conversa com o Rodrigo Sansei no canal, depois dá uma olhada nas conversas, né? Tem uma playlist de conversa, vai que você tá caindo aqui de primeira viagem, né? Vai dar uma olhada lá no canal, tem conversas com muitos artistas aí, e você pode ter um panorama, né, de todas as áreas, né, de desenho e de arte que a gente trabalha no Brasil, né? Apesar de ter ficado mais em São Paulo por enquanto, né? Eu acho que teve um ou outro do Rio, mas quem sabe a gente vai falando com todo mundo do Brasil, né? Eu acho que vai falar com todo mundo do Brasil. Mas o Rodrigo falava isso, cara, que é, ele não consegue nem imaginar uma pessoa que não tem uma prática artística, né? Ou uma prática, seja lá qual for, que exige uma disciplina para se aprofundar, refletindo na vida. Você fala, cara, putz, qual que é o sentido disso, né? Qual que é né? Como é que, e você mesmo, você estava falando em off, né? A gente estava conversando em off, você falou que você desenha para pensar, né? Então, para às vezes tá num perrengue na vida, né? Tá ali com os problemas para resolver, e você vai desenhar, é só um pouco da sua psicanálise ali, é o desenho. E eu também, muito tempo, né? Inclusive, o desenho sempre foi um companheiro, né? Sim. Das tretas da vida, né? E
Eu fico imaginando como é que é uma pessoa que não tem isso, né? Como deve ser triste, né? Como deve ser difícil para uma pessoa que não tem isso, que não construiu vínculo com nenhuma prática, né? Uhum. Eu acho que o diálogo, né, cara, o diálogo, ele é... A gente tá sempre envolvido em diálogos, né? Na nossa Uhum, cabeça, tipo, você conta histórias para você mesmo, de quem você é, do que você faz, uhum, de por que você faz o que você faz. Se você faz uma merda, você justifica criando uma história, né? Não, mas eu uhum, fiz isso porque a minha esposa não fez tal coisa, ou pô, fulano fez tal coisa, eu tive que, né? Você criou uma história, né? uhum, E só que tem algumas histórias, cara, que você tem assim, e o legal da história, toda história ela tem, né? Geralmente ela tem um contexto, um problema e uma solução. Tem histórias que não têm solução, né? E assim, se você parar, né, na jornada do herói, você tem arcos, né, que você... E a nossa vida é a jornada do herói, né? Várias jornadinhas, né? Lá dentro dela você tem vários problemas, vários desafios, e aí você tem a chamada para ação, que você sim, nega ou não, uhum, tal. E eu acho que assim, a prática artística, ela pode ser uma chamada para você seguir ou não, né? Mas eu acho que os benefícios que ela te traz, não só a prática artística, mas uma prática que te leva à reflexão, né? Por exemplo, mexer no seu jardim, ou mexer uhum. com marcenaria. Isso, é. Tem É, outras práticas, né, tem, cara. que você Principalmente o se trabalho envolve, né? manual, né? Eu percebo. Ele te traz para um mundo que não é um mundo concreto de Isso. tasks e de cumprir tabela e de bater o cartão. Ele te traz mais para dentro do que para fora, né? Uhum. É, E, tá nessa zona abstrata ali da pré-fisicalidade ali, né? total. Ainda não tá ali, né? Tá em fabricação, tá? E às vezes nem é fabricação, né? Porque também o legal é que não tem o compromisso, né? De construir ou de se concretizar, né? É justamente pela elasticidade do intelecto ali, né? É de Caralho, que tá lindo, velho. a gente tá num mundo plástico, né, cara? Que a gente vai construir do jeito que quiser, né, cara? É que nem uma argila, assim, né? Sim, sim. É uma coisa que eu percebo assim, quando eu tô fazendo esses desenhos assim, para pensar, né? Para exercitar a mão e encontrar alguma resposta pro momento da vida que eu tô passando, eu percebo que eu não tenho compromisso com por exemplo, é diferente de eu estar Uhum. estudando algo, por exemplo, preciso desenhar melhor mãos, né? Eu não me coloco em desafio, é mais uma Legal. prática pela prática, eu não tô Isso. esticando o elástico, sabe? Uhum. É mais como que eu entro no meu flow? É desenhando, né? Legal demais. Uhum. Agora, Falando em quando desenho, vamos falar um pouco aí. Você tá no iPad, né? isso, eu tô no Deixa eu Procreate. te perguntar uma coisa. Eu não sei se aparece pra você aí. Pra mim aparece uma janelinha comigo e com você ali. Dá pra Ah, tirar isso do iPad, será? Ou desligar, ou por fora, sei lá. Porque joguei senão pra a gente fora. fica duplo aí, ó. Assim tá legal. Aí. E vê se não te atrapalha aí na hora que você for mexer no brush, né? Não, não, tá de boa. Mas fala aí um pouco então como é que você tá trabalhando no iPad. Cara, eu tô me divertindo, né? Tô recorrendo ao Repertório visual, né? Que você já tem. Uhum. isso, e trazendo, assim, eu costumo, teve uma época que eu trabalhava com educação à distância, e eu lembro que eu precisava desenhar personagem, precisava desenhar alguém, assim, figurantes e tal. Eu pegava o caderno de desenhos, que eu ficava desenhando as pessoas, e eu sempre pegava alguém que eu já tinha desenhado. Uhum. Isso traz uma credibilidade maior para a pessoa, né? Uma pessoa que, de alguma maneira, Existe. existiu, né? Uhum. E aí você acaba colecionando Assimilando pessoas, né? Assim, muita fisionomia. Legal. Desenho de observação de ônibus, né, cara? De condução, né? eu fiz muito, cara, É desenho de bem rico, né? É bem rico criar fisionomias, né? Observando. demais. Uhum. Mas É, aí você tem dois layers, né? Tem um layer que tá com essa corzinha mais ocre, né? E a outro isso. com. Uhum. E eu já fiz cagada aqui, ó, já desenhei no Dart final. Ah, então tá certo. Se fez cagada, tá certo. Cara, inclusive.
você que manja de aquarela pra caramba aí, a aquarela, ela traz muito disso, né, cara? Tipo, essa imprevisibilidade, assim, de como as tintas se comportam e a ausência de controle ao mesmo tempo que quer Isso, controlar. isso. Cara, eu tive uma experiência na faculdade que foi muito legal, que foi nesse laboratório aí de técnicas, assim, né? Eu tive um professor de aquarela muito bom e, e ele dava aula tanto de aquarela quanto de gravura. E eu lembro de fazer gravura e como ela não deixava eu desenhar como eu gosto, ou como eu idealizava, né? Como Uhum. ela me proibia, na verdade, de desenhar como eu idealizava. E foi muito legal, cara, essa experiência, porque ela justamente me fez refletir no limite da técnica, né? Como a técnica acaba trazendo o limite da onde você pode chegar, né? E a gravura é isso, né? Você vai lá cavando na madeira, e se você cavar demais, você acaba com a madeira. Se você cavar de menos, você não grava desenho nenhum. Então, essa limitação, né? Assim como esses múltiplos softwares que a gente trabalha na vida aí, né? Tipo, Vetor no Tumbum, no Illustrator, né, cara? Flash e tal, você vai criando uma coletânea também de limites, né? Sim, sim. E aí entra aquela reflexão assim, será que se a gente tivesse amanhã um software que faz tudo, né? E que você consegue fazer tudo, ó, será que a gente ia ter ali o limite da técnica? Será que a gente ia gostar de não estar limitado pela técnica? E a aquarela é bem isso também, né, cara? Você tem que aceitar como ela funciona, você tem que aceitar como é que a água é É, absorvida pelo papel, como é que seca, né? Então, e são coisas da natureza, assim, da realidade, né? Não tem o que fazer, né? E é. quanto mais você entender isso, mais você começa a prever isso e introjetar no trabalho, né? Uhum. Sim, sim. Eu acho que a limitação, cara, ao contrário do que a gente é levado a acreditar, eu acho que a limitação ela é boa, porque ela traz aí Isso. traz Uhum, também desafio acho. inerente Uhum, à vida, né, cara? Tipo, todos nós temos dificuldades nos âmbitos todos da vida, né? Saúde, financeiro, família, parte profissional, parte espiritual. A gente tem desafios, né? Tem degraus a serem subidos. E a uhum, técnica não é diferente, né? E aí isso traz pra gente pô, eu tenho que me reinventar, eu tenho que repensar o que eu tô fazendo, eu tenho que agir de outra forma, eu tenho que pensar de outra forma. Né? sim. Hoje em dia, a gente é, assim, nós não somos mais meninos. A gente já viu alguma transformação do mercado, diferente da Isso. galera que já nasceu em 2010, 2002, 2005, já nasceu tecnológico, já nasceu desenhando na tablet. A É. gente Uhum. vem do papel, né? Fazendo aula virtual com russo, né? Isso é. E assim, e tem prós e contras, né? Por exemplo, hoje eu vi uma pesquisa uma vez que num dia hoje o ser humano que consome internet, consome conteúdo, tem mais conhecimento, mais acesso à informação durante um dia do que um cara da Idade Média tinha a vida toda, né? Então, assim, é você. Só que tem um lado ruim. Qual dessa informação realmente eu devo aplicar, eu devo utilizar, me É. transforma como ser humano, né? Ou é só uma estante que eu tenho onde eu guardo todos os livros que eu já li e que eu sei citar, mas eu não uso, não vivo nenhum deles, né? Nossa, excelente, cara, essa reflexão que você trouxe, é verdade Sabia que a gente mesmo. ia cair nesses papo filosófico aí, porque, enfim, Não tem jeito, né? A gente já tava antes, né? Na verdade, a gente fez um esquenta, né? Pra quem não sabe, a gente fez um esquenta antes aqui. Eu tava trampando e conversando com o Alex antes aqui. E não mas tem jeito, a gente não tá contando a sua história, né? Mas daqui a pouco a gente volta, né? Mas tem é, que contar um pouco da sua história mas dentro do que você tá falando aí, essa ideia de que a gente tem todo o conhecimento disponível, ele é enganoso, né? Porque você que estava, acho que me indicando um software ou uma plataforma que. Não, foi o Peter Jordan. Eu estava vendo um vídeo dele, ele mostrando uma plataforma
que você paga e consome conteúdo dentro da plataforma organizado, né? Então, por exemplo, mesmo que o seu conteúdo esteja disperso na internet, você pode colocar um conteúdo do lado do outro para formar um todo funcional para você aprender, sabe? Entendi, E entendi. aí isso faz com que você tenha um programa, né, para aprender ali, para além do para além das aulas dispersas, né? Então, o problema da internet é a dispersão, né? É, E, a gente se organizar para estudar, por isso que, né, cara, é muito importante você chegar a procurar um tutor, achar um professor, seja lá do que for que você está procurando aprender, ao invés de ficar, procurando mil tutoriais e, né, aprendendo tudo de uma forma mal direcionada, vamos chamar assim. Não que você não possa aprender e que não seja útil e que talvez você tenha um bom faro para aprender, né? Mas, mas é mas raro. mas é raro, e sabendo, né, por experiência própria, como a gente demora para maturar, né? Para ter maturidade do nosso funcionamento do cérebro, a hora que tá com fome, a hora que não tá, né, cara? Pô, eu não sei se você lembra disso, mas se você passou por isso, mas eu lembro de ter momentos desenhando que eu esqueci de comer, cara. Assim, É verdade. A hora né? passa e Então, você não percebe, né? você tá ali desenhando, tá, porra, tu que fome da porra, cara. Eu preciso comer alguma coisa, né, cara? Do É, nada, assim, aí os camaradas falam, também tô com fome, vamos aí. Ou às vezes me pautava pelo amigo, né? O Elton muitas vezes me levou pra comer porque eu não ia. Ele ficava com fome e falou, vou na padaria. Eu falei, tá bom, então vamos lá junto. Aí eu ia lá comer, porque senão eu não tinha vontade própria. Ficava ali enfiado dentro do desenho, né? é, Isso é uma vida virtual, né, cara? Também tem que tomar cuidado com isso também, né? tem. Eu nunca. Eu sou um cara. Eu sou muito disperso, cara. Eu tenho muita facilidade pra dar alt tab, assim, nas coisas da minha cabeça, assim, sabe? Eu tô, sei Uhum, lá, se eu não tô. Tem atividades que eu tô 100% focado pra fazer, assim, tipo. uhum. E se não me interessa muito, cara, a chance de eu dispersar é grande. Eu tenho que ficar o tempo todo monitorando. Eu uso vários. Eu estudei muito sobre produtividade, foco, essas coisas, por necessidade mesmo, assim, sabe? Tipo, eu uso várias ferramentas, uso vários métodos para tentar ser mais produtivo, assim, tipo, Ah, é? cara, eu sou, porque assim, eu tô aqui, aí eu falo assim, caraca, mano, precisava fazer tal coisa. Nossa, precisava, acho que eu vou pegar um café. Aí eu desço, pego o café e falo, putz, precisava pegar não sei o quê. Aí eu, sabe, tipo, as coisas Você todas me chamam a entra atenção, numa, assim. você entra num modo procrastinado, assim, né? Total, Vai cara. procrastinando, vai se interessando por outras coisas e, E a internet, né, mano? Você fala assim, não, eu vou colocar uma palestra pra eu ouvir enquanto eu tô trabalhando. Aí você entra no YouTube, aí você daqui a pouco passou meia hora, você fala assim, caramba, o que cara, eu isso é tava fazendo? terrível, né? O YouTube, eu vou te falar, cara, ele é um vórtice maldito, assim, né, também. Não, é verdade, porque se você deixa o algoritmo te pautar, é terrível, não é, cara? Porque ele vai te dando coisas que você interessa, ou polêmicas e tal, e vai cada vez mais polêmicas, cada vez mais coisas que te interessa. Você não vê o que você queria, sai e, tipo, fica puto ainda, porque você viu uma coisa que não precisava ter visto, sabe? É verdade. Principalmente se você gosta de política e de brigar por política, né? Puta Aí que pariu aí. Você gosta dessa baboseira aí? Nossa, aí o já negócio fica. sua vida É o corre. react do cara de direita no cara de esquerda, o esquerdo do de direita. Aí tem como é que fala? Tem o Inception do React, né? Que é um React do React do React do React. Você fala, meu Deus do céu, cara, pra eu compreender a história inteira, eu tenho que ver, sei lá, 3 dias de conteúdo, cara, pra poder assistir tudo que eu preciso, pra É, entender o que aconteceu, é né? verdade, mano, tem isso mesmo, cara. O React do React, você, caraca, velho. Sim. Não, para. Mas vamos falar aí mais. Então você foi dar aula na Quanta, certo? E ficou lá um tempo e depois você já dava aula particular online, não era? Você acho que uma das primeiras pessoas que eu vi dando aula de desenho online. Jabá que eu sempre faço, que é do meu livro Quatro Tons, tá bom? Quatro Tons
É meu livro com coletânea de pinturas da época que eu dava aula e tá só R$ 15. Então você gosta do canal, você chegou agora, já deu uma circulada e gostou, então é a oportunidade que você tem aí de contribuir com esse trabalho que eu tô fazendo. Você gosta, nada mais justo, certo? Então eu disponibilizo aí o livro junto com um desenho que eu faço na hora para vocês, tá? Eu fui nos primeiros, cara, desde 2014, né? 2013, 2014. Cara, assim, até bater num ponto que eu gosto muito de. Eu sempre que eu tenho essa oportunidade, eu bato, porque as pessoas falavam muito isso, né? Eu tive o contato com a Quanta, mas eu não convivia muito lá, porque eu morava muito longe e tal, não era, pô, vou tomar um café na Quanta, tipo, porra, cara, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E aí, por meio de postagens, né, eu sempre produzi bastante, teve um período que eu produzia bastante, eu acabei, o pessoal acabou me chamando para fazer o treinamento de professores lá, me convidaram para dar aula. E aí o pessoal fala muito de panela, né, e eu falo, cara, tipo, para com essa merda, sabe? Tipo, faz o seu trabalho o melhor possível, né? Se entrega ao que você tá fazendo e esquece esse papo de panela. Muita gente interesseira querendo adular os caras, porque os caras são de não sei onde e tal. Cara, faz seu jogo, cara. Segue o teu ritmo, né? Não precisa ficar adulando os outros, assim. Então, assim, no meu caso, eu entrei por produção mesmo. Tinha um trabalho, postava sempre, né? Era a época do Blogspot, né? Instagram tava começando a ficar mais A forte. gente varou todas as plataformas, né, Alex? Fala aí. Todos, Todas, cara. cara. Tumblr, DeviantArt. DeviantArt, cara, e tem uns quilômetros aí, né? E depois a gente não quer que a inteligência artificial aprenda, né, cara? A gente deixou rastro em todo lugar, né? É verdade. E, e aí foi assim, aí eu comecei a dar aula e eu percebi, cara, teve coisas que eu aprendi de verdade só dando aula, porque você é obrigado a saber, né? Então, assim, você não sabe até você ter que ensinar, né? Que aí quando você tem que ensinar, você organiza na sua cabeça como a coisa funciona, como você vai explicar. Aí um aluno não entende do jeito que você explica, ele te dá você tem que inventar não, você tem que criar outra explicação, né? Isso é muito bom porque vai te puxando para cima, né? Vai te, enfim, trazendo clareza sobre o que você está falando e fazendo, né? E aí eu comecei a dar aula lá e sempre fazendo trampo, sempre pegando muito freela, né? Na época da faculdade eu já tinha essa questão, né? Se eu pudesse, um erro que eu acho que eu cometi foi esse, né? De não fazer a faculdade com a atenção que eu deveria ter tido, assim. Tipo, eu tava sempre preocupado e querendo pegar freela e fazendo freela e já ganhando dinheiro. E a galera, Eu tipo, sei como é que é, cara. e aí eu acho que isso foi um erro da minha parte, assim, de tipo, pô, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria a faculdade com mais carinho, assim, mais atenção. Mas aí foi assim, cara, eu fui desenvolvendo, fui indo de uma empresa a outra, trabalhei bastante com EAD, trabalhei bastante com livro didático, e aí eu montei o estúdio, né, já fazia bastante freela, e aí em 2014 eu fundei o Estúdio Secreto, que é a minha empresa, e aí eu atendo vários mercados, né, desde ilustração, storyboard para publicidade, até livro didático, desenvolvimento de personagens, enfim, todo o trabalho e eventualmente fazendo coisas também com edição de vídeo. Aí eu comecei a estudar marketing digital e comecei a entender bem como funcionava e comecei a fazer serviço disso também. O foco foi pro saco, né? Porque se eu tivesse ficado apenas no desenho, talvez hoje em dia eu seria um desenhista melhor. O Mas generalista, cara, eu sofro desse mal também. Ser generalista é bonito de falar, mas como é que fala? Na trajetória, assim, você fica um pouco perdido às vezes, não fica, não? fico, cara, fico. Mas assim, tem o lado bom que é você Sim, sim, tem um lado bom, coordenar, claro. coordenar Claro. uma equipe e você Você manja de todos os processos, você vai. Ou não, não que manja de todos, mas você manja da maioria dos processos, né? tem boas Uhum. noções, né? Assim. E assim, e aí foi seguindo nessa toada, assim, né? Hoje em dia eu tenho feito bastante coisa, tenho curso de desenho, tem a parte de que eu faço. A minha esposa é professora de inglês também, inglês, e eu ajudo ela na parte estratégica.
Isso me ajudou, cara, a voltar para o mercado, a olhar para o mercado de desenho, de ilustração, com um olhar mais menos apaixonado, né? Então, assim, Uhum. desenhar é algo, cara, que das coisas que eu mais gosto na vida, mas eu entendo isso como um produto e entendo que isso tem uma importância nas empresas que nos contratam, né? Uhum. E eu acho que todo artista tem que saber vender o trabalho dele. Você tem que ter uma persona que você coloca para falar sobre o seu trabalho, para negociar, para discutir valores, né? Se você for aquele cara apaixonado que fica o tempo todo só falando de desenho, pô, cara, eu amo desenho, eu É gosto de só a anime. arte, né? Não, Uhum. cara, é empresa, é B2B, né? Empresa para empresa. Tem momentos que você tem que saber distanciar disso e falar assim, não, beleza, agora eu vou entrar no meu modo artista, né? E assim, eu sei que tem gente que não concorda com isso, tá tudo bem, mas eu percebo que esse foi algo que deu uma ajuda, assim, no meu entendimento. Tipo, eu produzo um conteúdo que pode ser, que as empresas contratam para gerar mais valor e melhorar os produtos delas. Não, eu acho perfeito, na verdade, sua colocação, cara, porque essa maturidade de tratar o desenho como um produto é muito importante e tá em falta, né? Tem toda uma romantização, uma visão utópica de que desenhar é bonito e que trabalhar com desenho é legal de falar nas rodas dos amigos, né, cara? Uhum. Que tira totalmente o foco não só do trabalho, né? Que trabalho é trabalho, né, cara? Você tem que trampar, tem que pagar as contas, tanto quanto o vínculo com o desenho que tá errado também, né? O vínculo pelo estereotipo do artista, né? É um erro isso, né? Ah, O certo é você ter o vínculo real, que é o prazer por desenhar, certo? Em momentos em que ninguém tá vendo, cara, sabe? Momentos em que você tá ali abstraindo nas formas e tudo mais. Esse vínculo é o que vai te edificar como pessoa, você não acha, não? E, e vai te tirar da armadilha de achar que, eu sou ilustrador da empresa tal. Nossa, que foda, hein, cara? E uhum. tipo, não. Antes disso é o Alex Coy que desenha ali os seus desenhos no seu iPad, no seu caderno, seja onde for. E o vínculo é muito maior e duradouro, né? É, é engraçado você falar isso porque eu percebo que a gente está o tempo todo buscando em marketing a gente estuda, né, que ou você compra por desejo ou para sair da dor, né, para evitar a dor. E, e assim, teve uma vez que eu fui comprar um curso de um cara, que é um cara, que produz conteúdo, assim, dos melhores, assim, que eu acho, assim, na internet, aqui do Brasil, que é o Bruno Peixoto, que o canal dele chama o Gorila Branco. Vou Que ele fala procurar. sobre cinema, fala sobre conteúdo. Ele é um cara muito criativo, assim, faz de tudo, desenha também, faz fanzine, é um cara inquieto, assim. E aí uma vez eu ia fazer um curso com ele de como gravar melhor, gravar seus conteúdos pelo celular. E aí eu peguei, olhei assim, falei, cara, já tava quase fechando o curso. E aí eu peguei e falei assim, cara, tudo que ele vai ensinar, o cara, ele fez cinema, então, assim, provavelmente ele falaria algumas coisas lá que eu não tinha nem ideia e que eu com certeza aprenderia. Mas, a grosso modo, era um curso para iniciante, eu já gravava, já trabalhei com audiovisual há um tempo, então tinha algumas noções que ele ia ensinar lá. E eu falei, cara, por que eu quero fazer esse curso se eu já sei, a grade eu já sei? É porque eu queria um tempo sozinho, tipo, um tempo fora Olha da, só. da minha casa, para pensar, Isso, muito aprender, interessante o que você está e, falando. sabe? Uhum. E eu percebo que o desenho ele traz esse lugar, É um não lugar, né? é um não lugar. O Stephen King ele tem um livro dele que eu gosto muito que chama Sobre a Escrita. Eu acho que todo mundo tem que ler esse livro, principalmente artistas, que ele fala muito sobre a produção do texto dele. E, Vou e a gente procurar, hein? pode fazer um paralelo com o desenho. Ele fala que tem o leitor ideal, né? Ele escreve para o leitor ideal. E ele tem duas maneiras de escrever, com a porta fechada e a porta aberta. A porta fechada é quando ele está escrevendo sozinho, ele não quer nenhum julgamento, ele quer criar. Depois ele abre a porta e mostra aquele trabalho pro, Pro mundo. pro mundo, Uhum. mas aí ele já está
né? O trabalho já está pronto. Então, assim, os artistas, eles têm que buscar esse lugar, não só os artistas, todo mundo, eu acho, para ter esse momento imaculado, sabe, de produzir, sabe, é o seu tempo de produção, de reflexão, de maturação, de autoconhecimento, você vai meio que misturando tudo aquilo, sabe. Da Uhum. quanto no treinamento de professores lá, a gente, o Gil Tóquio que dava o treinamento. E aí falava, ó, pessoal, então a gente vai fazer a aula hoje de não sei o quê. Aí ele explicava a teoria e a gente fazia os exercícios. Cara, quando ele falava, ó, pessoal, vamos lá, vamos desenhando. Meu, só tinha profissional ali, cara. E aí ficava um silêncio assim na sala e você via que a galera curtindo, sabe, desenhando, tipo, caraca, que da hora e tal. E ele tinha que dar uma chamada, assim, ó, pessoal, voltando aqui, vamos voltar, vamos discutir o que foi feito. E eu percebi, e era uma imersão, cara. Então os caras estavam em busca, sei lá, em busca de algo, em busca de si mesmo ali, sabe? Tipo, de Sim, sim. E uma é boa. uma academia, na verdade eu acho que deve ter tido, né, no passado, não sei como é que é hoje, mas poderia ter uma academia de iniciação em mistérios, né, da mente e tal, com práticas artísticas do desenho, né? Poderia ter, porque é muito, as coisas estão muito ligadas, né? A prática artística ali em conjunto, né? A troca de experiências, no que aquilo faz na sua mente, né? Eu É, acho que poderia sim, ia ser interessante. é verdade, é verdade. E até lidar com a frustração, né? Porque às vezes a gente tem uma imagem na nossa cabeça, né? Tipo, É, o ideal platônico, né? uhum, A uhum, maçã perfeita, o cavalo perfeito, tipo. isso. E aí você vai produzir aquilo e não sai perfeito, cara. E aí como você lida com isso? Mas eu sei como é um cavalo perfeito. Mas a arte é a imperfeição, né, cara? O É, Luiz falou isso aqui, né? Ele falou na conversa que a gente teve assim, a única coisa que não tem na arte é perfeição, né? O é, perfeccionismo é uma ilusão, né? é, E eu acho também. Só que tem uma confusão, talvez, nisso, que talvez seja legal acrescentar, é que a busca por um perfeito pessoal, né? Que não é esse da mente, né? Não é do mundo das ideias, porque esse é uma cenoura eterna que você vai percorrer e nunca vai encontrar, uhum, mas tem uma perfeição pessoal, a perfeição que você consegue fazer. É o melhor dos mundos entre a sua limitação e o que você está querendo fazer, né? A sua ideia. sim. E esse perfeito é legal, esse é super desejável, na verdade, né? É, Porque ele é um equilíbrio, né, cara? Um equilíbrio de canalização de vitalidade, né, cara? É onde sai o seu trabalho, é onde se desenvolve a sua mente, né? uhum, Esse perfeito eu acho que é benéfico. Mas essa perfeição ideal, né, cara? Porque eu lembro de ainda o desenhista Mirim, né? Em mundos imaginados, né, cara? Perdido em mundos imaginados, uhum. com mil elucubrações e nunca achando que o meu desenho se daria conta daquilo ali, né? E aí também é um problema, porque daí e eu já escutei relato de outras pessoas falando sobre isso. É um problema porque aí você não coloca nada em prática, né? E aí nada tem embate com a realidade, nada se vincula à realidade ao ponto de ser alicerce para alguma coisa, né, cara? Porque se você ficar só no mundo ali imaginado, você tá perdido. Você Total. vai fazer uma chuquinha no careca? Não, é um cara pegando. Eu ia fazer o cara pôr na mão aqui, mas vou fazer dando um tapa na cara. O lado quinta série bateu aqui. Geral. Eu acho que existe uma apatia, né? Assim, diante de de muita, muita ansiedade, muito estímulo, muito Isso. excesso, existe uma apatia, né? De você, tipo, caraca, velho, todo mundo é tão bom. Você entra no Instagram em 3 minutos você conhece 100 Isso, pessoas melhores do que você e tipo, você fala assim, pô, cara, aí agora veio a inteligência artificial, será mesmo que eu preciso aprender a desenhar? Tipo, não, cara. isso. Será que eu vou ficar sem emprego? Mas não é questão de você ficar sem emprego, é questão de você ter um vínculo com alguma coisa magnífica que vai te edificar, né, cara? É, Né? Então, é isso que talvez esteja fugindo um pouco do rolê, né?
É, é assim, cara, eu acho que como eu acho que o desenho ele pode ser uma ferramenta de autoconhecimento, né, cara? Acho que tudo, Isso. tudo é pedagógico, né, cara? Tudo é pedagógico. Se você analisa de um ponto de vista de bom aprendedor, né, bom Isso. filósofo e que reflete sobre as coisas, tudo é didático, né, cara? Tipo, pô, hoje eu fui treinar cedo e aí eu vi um cara caído na rua. Pô, cara, o que que levou aquele cara até aquilo? O cara tava bêbado ou o cara tava precisando de ajuda? Você começa a pensar assim, como eu lido com as pessoas que precisam de ajuda? O que que é ajuda? É É. ajudar o cara a levantar ou é ajudar dar um dinheiro pro cara? Dar o dinheiro é a melhor maneira? Uhum. Cara, a vida é didática, cara. É só você estar aberto para a leitura dela, né? Sem dúvida. É a palestra da Lúcia Helena sobre os símbolos, né? Sim, Que a vida tá cheia de símbolos. E se você tiver a leitura simbólica dos símbolos, você aprende sobre você. São os mapas, né? Do consciente e do consciente, né? sim, cara. É, cara, adoro ela, adoro o que ela Uhum. faz, né? Fica a indicação. Eu não sei se é a primeira vez que a gente fala disso aqui, né? Mas a Lucilena Galvão, ela é da Nova Acrópole, né? Uhum, E a gente tem isso em comum, eu e o Alex, né? A gente curte ouvir e já mais de uma vez discutiu sobre as coisas que a gente escuta, né? E é sobre filosofia clássica, né? Sobre essa ideia do ser aí, dos mistérios da vida, né? Então, é super recomendado pra galera aí, se quiser ouvir alguma coisa que tá cansado aí de sofrer aí com sendo alvo de milhões de conteúdos que não fazem sentido nenhum na sua vida, no YouTube, no Instagram, em todo lugar, vai lá e dá uma olhada na Nova Acrópole, escolhe ver alguma coisa, né, que vai te ajudar, vai te edificar. se perca ali no meio, né? Tipo, Isso. é um bom lugar para você refletir e trocar ideia com a gente, né, cara? Eu adoro Pô, bater. puxar conversar com nós. Falando nisso, cara, eu posso compartilhar seu Instagram aqui um pouquinho, a gente conversar um pouco do Instagram? Pode, pode. Acho que é uma boa, né? Então a gente faz aqui uma apresentação sua aqui, do seu Instagram, e comenta. Daqui a pouco a gente volta pro desenho, então. Beleza. É, deixa eu só lembrar como é que compartilha aqui, lembrei. Compartilhar a tela, compartilhar agora. É, isso, eu tô aqui no seu Instagram, né? Uhum. E aqui tem os links, né? Tem um link aqui de formação de desenhistas, que eu até cliquei aqui para ver, né? Eu vi que você tem esse curso aqui na. Você quer falar um pouco do curso, cara? Pode ser, cara. Uhum. Cara, dentro desse curso tem um curso de desenho, né? Um módulo, vários módulos de desenho, e aí Aqui embaixo, né? Uhum. essas são umas lives que eu coloquei lá dentro, né? Eu tava dando Ah, são algumas lives. aulas Tá, abertas no YouTube, e aí depois eu fechei e coloquei só lá dentro do curso. legal. E, assim, tem a parte de estrutura de desenho, anatomia, perspectiva, luz e sombra, e, e tem também alguns conteúdos relacionados a Photoshop, né? Photoshop para artistas, então, como Ah, escanear o desenho bem, o uhum. que é DPI, o que é tamanho de tela, o básico que a gente precisa para Para trabalhar o no nosso Photoshop. trampo, trabalho como ilustrador, né? Uhum. Isso. E nas lives tem uma parada mais de educação profissional, assim, então tem algumas coisas que eu quero colocar lá dentro que é sobre como negociar, como prospectar clientes, como fazer um bom marketing para o seu trabalho, né? Porque é importante você saber se divulgar. Às vezes você tem uma, por exemplo, a empresa que mais fatura vendendo hambúrgueres não é o melhor hambúrguer que é vendido, né? Então, assim, eles têm processos muito claros, eles têm marketing muito bom, o conteúdo é duvidável, né? A gente duvida porque eu não acredito que o McDonald's seja nenhum parâmetro de qualidade De- de saúde, né? Não. Mas eu nem gosto de hambúrguer, cara. Eu sou tipo, sou roots, assim, cara. Eu Ah, eu gosto, gosto de hambúrguer. gosto de arroz e feijão, velho. Eu sou tipo um Não, pedreiro, é cara. claro, tem aquele saudosismo gostoso do arroz e feijão com ovo, mas que eu gosto do hambúrguer, eu gosto. Pode crer, pode crer. Eu sou Assim, meio, sei lá,
sei lá, antigão, assim. E é claro, eu como, né? Eu sou Hum? profissional, não vou ficar, se é o que tem para comer, eu como. Uhum. Mas eu gosto muito dessa, voltando um pouquinho, o marketing ele é importante, você saber divulgar o seu trabalho, você saber falar com as pessoas, você ter, saber escrever um bom e-mail, né? Saber comunicar, porque é muito claro para a gente o que a gente faz, mas para o cliente talvez não. Isso. Então, esse Então, acompanhamento do artista também porque assim, uma coisa é aprender desenho, né? Uma coisa é, é aprender desenho, outra coisa é saber vender seu desenho, né? Saber vender seu trabalho, né? sim. E isso exige que você entenda de outras coisas que não necessariamente tem a ver com desenho, né? Eu acredito que é uma pirâmide, né? Primeiro Uhum, é dominar a técnica, né, do que você vai fazer, depois você saber comunicar o seu trabalho, fazer um bom marketing e você saber vender aquilo, porque você saber falar do seu trabalho não é o mesmo que você saber vender, o pessoal confunde um pouco, né? Saber vender é de fato chamar a pessoa para ó, se inscreva aqui, ó, o meu trabalho custa tanto e eu vou te entregar tal e tal coisa e negociar, sabe? Aquela saber parte que se artistas não portar gostam, comercialmente, né? Uhum. porque você é uma empresa trabalhando para outra empresa, né? Exatamente. Isso é interessante, né, cara? Apesar da gente poder colocar isso do ponto de vista da precarização, né? De alguma forma, a autoria artística a gente quer ter para nós, né? Mas a gente não quer ter a autoria ou a autonomia da vendagem do nosso trabalho. Você já reparou? É, O artista tem essa dualidade. Ele quer ser independente, inclusive quer cobrar que as empresas que há anos disponibilizam plataformas para ele fazer o marketing do trabalho dele não usem o conteúdo dele como nas inteligências artificiais. Ele quer fazer isso, mas ele não quer se dar a, a autonomia de reger a sua trajetória, de tipo ir lá usar as plataformas a seu favor, vender seu trabalho, né, cara? Isso é uma mentalidade meio que de empregado e patrão que não rola, né, na colaboração de ilustração. Não sei como é que você vê isso. cara, eu acho que é falta de maturidade, eu acho, sabe? Uhum, uhum, É uma coisa de você ter essa clareza de que você, por mais que você não goste do capitalismo, que você não gosta dessas práticas, você está inserido nelas. Então isso, é você entender como elas funcionam e falar assim, poxa, como que eu faço isso respeitando meus valores, né? exato. Por exemplo, eu tenho, né, que todo o conteúdo que eu posto, tudo que eu faço, que eu falo, que eu fotografo e posto é Uhum, comercial. Eu não faço nada sem essa, sem essa, uhum, esse objetivo profissional. Eu não faço para mostrar meus filhos, eu não faço para mostrar os meus livros, eu não faço. Tudo isso tem um objetivo. Eu estou tentando construir na cabeça de um possível cliente que eu sou a melhor solução para ele nos produtos que eu ofereço, entendeu? E você Trazer. vai, e se você vai participar de uma concorrência, né? Vão ter outros ilustradores, não é isso? Na hora É, de fazer uma seleção para um cargo numa empresa, que você vai colaborar por um tempo, que talvez seja interessante também as pessoas começarem a pensar por aí, você vai colaborar por um tempo, né? sim, Tudo é sim. muito flexível hoje, gente. Então, cada hora você vai estar num lugar, né? Você vai passar por uma seleção, vão ter outras pessoas, né, cara? Então, Uhum. você tá ali concorrendo, cara. É como uma concorrência mesmo, né? É. E tá tudo bem, assim, cara. Eu Não, acho que não você tem não pode problema. Acho que você tá preparado para isso, né? É, Uhum, eu acho que o que a gente está fazendo aqui, né, se você olhar friamente, eu e uhum. você somos concorrentes, né? Somos. Uhum, Só que tem uma virtude aí no meio que é, por exemplo, eu demorei um pouco para entender, porque tinha algumas pessoas, quando eu comecei a trabalhar com desenho, que eu percebia que elas tinham um esforço muito grande em fazer, em melhorar o profissionalismo de todo mundo, né? Por exemplo, Montalvo Machado, Ricardo Antunes, Hiro uhum, Kawahara, uhum. Marcos Pena, putz, cara, com certeza eu tô esquecendo de uma galera. Mas assim, Mas não pessoas vai que falar todo mundo também, cara, porque não tem tempo para isso. pessoas que você está fazendo isso agora, Uhum, né? Compartilhando conteúdo, compartilhando histórias,
vendendo seus cursos com o objetivo de aumentar a qualidade do trabalho das pessoas para que o mercado ganhe mais, que as pessoas faturem mais, que as pessoas vivam da sua arte, né? Eu acho que Uhum. a gente tem que ter um papel a cumprir independente do nosso nível, né? E o meu objetivo fazendo isso é, tipo, cara, eu sei que eu não sou o melhor desenhista, mas eu já tenho alguma caminhada nisso aí, já investi dezenas de milhares de reais, já investi centenas de horas, milhares de horas, eu acredito. Então, já tomei calote, já fiz Já, trabalhos, né, então. né, fiz trabalhos legais, fiz trabalhos que não são legais. Então, é abrir um pouco o nosso baú, assim, de, pô, cara, eu posso te ajudar. Se você quer viver de arte, faça o meu curso, faça o curso do Del Rey. Tipo, Não, eu então, acho que mas eu acho, eu sou fã da sua abordagem específica, porque eu não sou capaz de dar esse curso que você dá, né? Apesar de a gente ser concorrente, a gente tem produtos muito específicos, né? E hoje, eu acho que o legal é olhar a variedade, né? E a qualidade individual de cada um dos produtos, né? é, assim, Essa coisa que você está falando, ela é muito ó, tem os patente caras da nisso. Quanta aí, ó. É verdade. Eu acho que era o Aqui, Roca aqui, aqui é o bizarro com certeza, cara. Bizarro, esse da esquerda aqui eu não lembro quem que era, se era o Elton. O Ah, Elton eu acho que usava tava copy? parecendo com o Elton, sim. Mas para ele. Da O direita Diego aqui é Munhoz, o. Não é o Júlio Brilha, é o. Esqueci o nome dele agora. Diego Munhoz, acho. Diego Munhoz, Diego Munhoz. E lá na frente é o Cliquê. Ronan, isso. E o outro ali eu não lembro Aqueles o nome. dois eu não sei quem são. É o Roca e o outro maluco ali eu não sei. É o Roca? É o da esquerda, na frente do Bizarro é o Roca. Ah, é o Roca, tá. Ou Isso faz era, né? Ou tempo deveria então, né? ser. Faz tempo, faz tempo. Tá. Eu nem tinha barba na época. Mas assim, cara, eu acho que esse negócio é legal porque, por exemplo, você tem vários livros sobre o mesmo tema. Isso, E, isso, assim, às vezes você faz o meu curso, você tem que fazer o do Del Rey também. E você pode fazer outros. Isso vai te isso, complementando. isso. Então, um não canibaliza o outro, Não, entendeu? não, Porque eu vou mas falar de um. eu queria falar especificamente das suas qualidades, assim. Óbvio que tem. Por exemplo, se você dando um curso de desenho de fundamentos, que inclusive era sacada da Quanta, né? Porque Uhum, cada professor dava de um jeito o curso, né? é, Então, a minha didática era uma, do Alex Cohen era outra, do Cariello é outra, do Bizarro é outra, né? E nesse sentido, você tem uma variedade de pontos de vista da mesma coisa, que inclusive eu lembro de ter alguns alunos, não sei se foi seu caso, de frequentar mais de uma e nesse exercício ele via o mesmo conteúdo por outro ponto de vista e acrescentava, né? Melhorava. Ah, puxa, olha. É, aqui eu não vi como o Alex Coy me mostrou, mas aqui o Del Rey mostrou uma outra coisa aqui né, que também é interessante. Então, o desenho é vasto, e ele é vasto na sua cabeça, na cabeça da pessoa, né? Então, é não, verdade. mas assim, eu acho que as suas qualidades que eu queria só enfatizar, que é essa qualidade do acompanhamento profissional, cara. Eu acho isso importante. Na verdade, todo o meu interesse, eu acho que pela seu posicionamento na internet é por esse lugar onde você se colocou, esse lugar onde você dá essa assistência profissionalizante, assim, né, cara? Como se colocar, como se marketear, como é legal se apresentar, como é legal ter um portfólio, né? Onde você quer trabalhar, né? Então, é o Sim, tipo de coisa sim. cara, faz parte do trabalho de arte, né, também. É verdade, E é verdade. e de ser professor, né? Ser um instrutor. Uhum, sim, sim. Cara, eu sou um cara das vendas, assim, eu gosto muito. Eu acho que se você não sabe vender, não sabe se vender, você é engolido, porque você não tem faturamento. Se você não fatura, se a sua empresa não fatura, você vai ter que Uhum, trabalhar para os outros em algo uhum, que você não gosta, sim. entendeu? Uhum, uhum. E tá tudo bem, cara. Eu não tô criticando aqui, vem aqueles papos de socialismo. Mano, não me enche o saco com isso, cara. Eu não tenho paciência. Se vier me encher o saco, eu dou no meio. Não, assim, não sou um cara, assim, não sou um cara agradável nesse sentido. Se você discorda de mim, cara, tá tudo bem. Mas não vem cagar regra pra mim, não. Não, o que você tá falando tem uso prático, cara. Eu acho Eu sou que. prático, cara. Assim, É, eu tô falando, só pra explicar, eu não tô falando isso pro Del Rey, porque eu sei que tem pessoas que vão vir, não, mas mano,
tá bom, cara. Segue tua vida e vive Não, sua é, o cara tá achando que ele vai ser CLT de desenho, né, cara? Não, mas a Hum, empresa precisa me dar, pagar 20 mil reais porque eu vivo da minha arte. Cara, tá bom, continua sua mano, luta aí, velho. mano, olha o mundo que você tá vivendo, inteligência artificial, gente. É, Olha bem o mundo que você tá vivendo, entendeu? Tipo, as coisas não vão voltar atrás. cara. Tipo, não vão. E Só se é você daqui não pra sabe, frente, cara. e se você não sabe se comunicar e vender, assim, de se colocar como a melhor solução para o seu cliente, É, cara, sinto muito, porque eu aprendo a fazer isso diariamente e eu sei como isso faz diferença, sabe? claro, claro. Enfim, acho que é parte do processo, né? Você dominar a técnica, você saber fazer um bom marketing, você saber vender e negociar, tipo, são os pilares aí do que eu gosto de trabalhar, Legal, sabe? legal. Uhum, tá bom. Tem mais algum link que você quer mostrar que eu não mostrei aqui? Seu Cara, ArtStation? mano, eu tô Não meio tem? apertado de horário, cara, você me perdoa? Não, tá tranquilo, vamos encerrar, tá de boa, já foi bem bacana, a gente já mostrou tudo. Quer voltar seu desenho um pouco? Tem um estúdio, o estúdio secreto, mas depois se você quiser, a gente pode fazer sei lá, gravar o Tá finalzinho, bom. não sei qual. Eu vou colocar aqui Você Estúdio edita, né? Secreto e a gente já encerra, tá? Tá bom, beleza. estudiosecreto.com.br. Já tem aqui é o primeiro, ó. Legal. Bacana, aqui é o estúdio, então, do Alex. Eu trabalhei com o Alex, né, como ilustrador. Outros ilustradores trabalharam com o Alex também, né? Ele tem uma clientela, né, e ele faz direção de arte, né? Isso. Alex, quer Isso. falar mais alguma coisa em relação ao seu estúdio? É, o, por ter essa postura e me entender como uma empresa e negociar, fazer essa parte Uhum. chata que a maioria dos artistas não gosta de fazer, às vezes eu acabei atraindo mais clientes do que eu dei conta, né? E aí eu chamo outros ilustradores para me ajudar. Então, tem Legal. demandas que eu não vou conseguir fazer, eu chamo. Às vezes eu monto um time, assim, pô, eu vou colocar um fazendo o desenho, o outro fazendo arte final e cor, né? Ótimo, legal. E é uma oportunidade até para começar, às vezes, né, cara? Às Claro, vezes você tem claro. um desenho legal, você já saiu da escola de desenho tá, e tem um trabalho legal, né? É Uhum, uma maneira de começar. Então, sim. beleza, Alex. Acho que não quero tomar seu tempo aí, cara. Você tá querendo sair fora aí já, você tá precisando. Obrigado aí pela conversa, cara. Foi uma da hora. Que isso, cara. Quer Prazer. mostrar a última vez seu desenho aqui? Eu vou colocar Tá. compartilhar de novo aqui e a gente já encerra a apresentação. Valeu aí por tudo aí, obrigado. Ca- E a gente, bom, vai ter outras conversas com certeza, né? Vai, vai. Eu quero te fazer um convite, vou aproveitar agora que tá Então gravado, demorou, então demorou. para pra gente conversar também, para colocar lá no meu canal, cara, pra você contar a sua história e, Ah, enfim, legal, vamos sim. Eu filosofar. gosto do convite aí. Vamos que vamos. A gente pode até Aí a galera, aí a trabalhar gente divulga legal, né? Os dois, né? Eu isso, divulgo os cara. seus, depois você divulga o meu, a gente vai fazendo essa divulgação conjunta aí. Pô, fechou, cara. Pô, Alex, obrigado valeu, pela cara. oportunidade. É É sempre bom isso, falar com cara. você, né? É sempre um prazer falar contigo também, velho. Abração. Demorou, Brunão. Até mais, mano. Tchau, tchau.